Bom, vamos iniciar probabilidade, então. Primeiro tópico, fenômenos aleatórios. Há certos fenômenos ou experimentos que, embora sejam repetidas muitas vezes e sob condições idênticas, não apresentam o mesmo resultado. Por exemplo, no lançamento de uma moeda perfeita, o resultado é imprevisível. Não se pode determiná-los antes de ser realizado. Não sabemos se sairá cara ou coroa. Os fenômenos ou experimentos desse tipo damos o nome de fenômenos aleatórios ou casuais. Bom, aqui ele já traz, vou pegar aqui para a gente escrever, moeda perfeita, né? Já traz essa informação. O que é uma moeda perfeita? Né? Que ele vai falar de exemplos e esses que são aleatórios, né? Fala de dado não viciado. O que significa isso? Tá aqui, ó, para refletir. Qual o significado da expressão moeda perfeita ou dado não viciado? É quando existem as mesmas chances de acontecer cada um dos elementos, no caso da moeda, cara ou coroa. Então, a gente fala que uma moeda é perfeita quando existe a mesma possibilidade para as duas. Não existe nenhum tipo de adulteração, tá? E nos dados não viciados é a mesma coisa. Um dado tem 6 faces, então normalmente estão numerados, como aqui no exemplo. Então, quando você joga um dado, a possibilidade de dar cada um dessas faces, né, voltadas para cima, é exatamente a mesma. E sobre, aqui também fala resultados de uma roleta, né, então aqueles jogos de roleta, que você joga a bolinha, ela cai no número, loteria, a loteria também dá para se calcular a probabilidade, em geral é muito difícil de se ganhar, né? Mas alguém normalmente ganha, a gente vê aí. Então, mas eu não tenho como ter certeza do resultado, tem que acontecer primeiro. De novo, nós não falamos de manipulação, de nada, a gente pensa na probabilidade como evento naquilo que a gente não tem certeza, né? Na imprevisibilidade do resultado. Então, aqui ele diz, pelo fato de não sabermos o resultado exato de um fenômeno aleatório, é que buscamos resultados prováveis. São as chances, as probabilidades de determinado resultado ocorrer. Quer dizer, nós buscamos, através de uma conta, né, chegar a um resultado, mas não é necessariamente o resultado que vai acontecer, tá bem? Então, a teoria das probabilidades é um ramo da matemática que cria, elabora, pesquisa modelos para estudar experimentos e fenômenos aleatórios. Vamos voltar a esses dois elementos. Na verdade, a gente vai falar de 3: dado, moeda e cartas, tá bem? Vamos começar por esses aqui. Anteriormente, eu já tinha feito uma explanação sobre isso, vamos reforçar. Moedas, elas têm duas faces, que a gente chama de cara e coroa. E nas nossas aulas, nós vamos denominar a parte da moeda que tem o número, né, o valor de coroa. Então, a gente usa a letra C. Então, é a nossa coroa. A face que aparece o desenho, ou a face que é um rosto mesmo, nós chamamos de cara. Em alguns livros, inclusive nesse livro, ele trata a cara como um C-traço. Nós vamos usar a letra K para indicar cara. A gente já fez isso nas aulas anteriores. A gente vai usar o mesmo padrão. K para cara. Tá bem? Outra coisa que a gente precisa observar
em relação aos dados. Eu tenho aqui 6 dados e um deles não condiz. Assim, olhando todos eles, eu estou determinando que um deles não é o correto. Por quê? Porque o dado tem uma característica específica. Muitas vezes as pessoas fazem aquelas planificações de dado, né, num papel mais duro, depois faz a dobradura e muitas vezes erra na hora de fazer as marcações. O que é um dado convencional que a gente usa, que é o dado correto? É o dado onde as faces opostas, a soma é 7. Então, se eu tenho nesse primeiro dado aqui de cima, o 1 na face superior, isso indica que possivelmente na face que está sobre a mesa, né, a face de baixo, seja 6. No meu lado esquerdo aqui eu tenho 5, na face oposta a ela, que é aqui atrás, é 2. Se na minha face direita aqui eu tenho 3, na face oposta eu vou ter o 4. Então, assim sucessivamente. Então, essa é a definição de um dado convencional. Se eu tenho 2 em cima, eu tenho 5 embaixo. Se eu tenho 3 em cima, eu tenho 4 embaixo. Opa, então tem alguma coisa errada. Porque se o 3 está aqui e o 4 está desse lado, é porque esse dado não convém, né? Então, esse dado para a gente não interessaria. Não que esses, de repente, não estejam errados, tá? Estejam, porque a gente não está vendo a face oposta. Mas aqui tem lógica, se é 6, aqui é 1, se aqui é 4, lá atrás é 3, se em cima é 2, embaixo é 5. Possivelmente possa estar certo. Aqui eu tenho 4, embaixo 3. 2 do lado esquerdo, atrás, oposto, 5. Na frente, do lado direito, 1, atrás 6. Não dá para a gente saber, então a gente está considerando que está certo. Em cima, 5, embaixo tem que ser 2. Se na esquerda 3, atrás 4. Se aqui é 6, no oposto 1. Também está tranquilo. O último, aqui em cima é 6. Então, na base aqui tem que ser 1. E o 1 está aqui na lateral. Então, esse dado também estaria errado. Por que isso? É importante a gente usar dados padronizados, né? Senão cada dado vai estar de um jeito. Então, essa é a forma da gente observar os dados, tá bom? Porque são elementos que nós vamos usar para fenômenos que a gente vai estudar, ou experimentos. Espaço amostral e evento. Bom, então a gente já viu que esses dois dados aqui, eles estão fora. Eu vou até apagá-los já. Bom, então o que é o espaço amostral e evento? Em um experimento ou fenômeno aleatório, o conjunto formado por todos os resultados possíveis é chamado de espaço amostral. Quer dizer, os resultados no lançamento de moeda são 2. Então, meu espaço amostral tem 2 elementos. Num dado, são 6. Num baralho, que a gente vai falar sobre cartas, 52. Então, qualquer subconjunto do espaço amostral é chamado de um evento. Então, a gente vai falar aqui nesse estudo, né, apenas dos conjuntos finitos, tá? Conjuntos finitos. Deixa eu trocar aqui a minha caneta. Conjuntos finitos. Então, acompanhe alguns fenômenos ou experimentos aleatórios. A gente vai estar observando aqui embaixo. Quando não especificados, os dados dos experimentos são sempre os comuns, de 6 faces e não viciados. Quer dizer, todos eles vão chegar ao mesmo resultado, né? Tem a mesma possibilidade. No lançamento de um dado, quais os resultados? Quando eu lanço um dado, ou vai cair a face 1 para cima, né? Ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6. Essas são as possibilidades no lançamento de um dado.
um subconjunto deles, por exemplo, pode ser os ímpares, né? Então, a possibilidade de correr ímpares. Eu tenho 3 possibilidades. Ou vai cair a face 1, 2, 3, 1, 3 e 5, voltada para cima. Poderia ser pares, né? Então, quais são as possibilidades pares? 2, 4 e 6. Então, você pode ir observando isso. Então, meu espaço amostral é designado pela letra ômega, tá? Então, essa letra aqui é a letra grega ômega. A letra grega ômega representa o espaço amostral. O evento ocorrer número ímpar no lançamento de um dado. É um conjunto, é um evento A aqui, 1, 3 e 5. Pode ser par, pode ser maior que um número, menor que outro, e aí tem várias possibilidades. Lembra lá, espaço amostral são todas as possibilidades. Evento é um subconjunto das possibilidades que eu tenho. Item B. Ele fala de retirar cartas, né? Então, retirar uma carta de um baralho de 52 cartas e registrar seu naipe. Vamos lá. Alguns têm dificuldade em relação a cartas, então eu coloquei aqui cartas de baralho. O que são essas cartas? Né? Tem gente que não conhece o baralho, já viu, não conhece. Você não é obrigado a saber jogar cartas, mas conhecer as cartas, você tem essa necessidade. Então, nós temos aqui 4 fileiras. Nós temos a primeira carta aqui, que é o nosso As, né? Então, a gente chama SA de As. Depois são os números convencionais, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí eu tenho o J, que a gente chama de valete. Não, você não é obrigado a saber cartas, tá? Então, esse é o nosso valete. O Q é a nossa rainha, né? O Q de Queen. Opa, vou escrever em português, né? Escrevendo em inglês já. Nossa dama, né? O dama, o rainha, depende, tem alguns que chamam de dama, outros de rainha. E o Q de King, né? O nosso rei. Então depende muito da região que você está, de como é denominado, tá? Então, nós temos 4 cartas diferentes, né? O As, normalmente a gente considera como 1, né? Mas ele é o As, não existe 1 no baralho. Valete, dama e rei, ou valete, rainha e rei, depende aí da região que você está. Tem alguns que chamam de rainha. Então, nós temos 13 cartas, né? Considerando que aqui é 1 até 10 e mais 3 figuras aqui. Então, nós temos 13 cartas. 13. E temos 4 naipes. O que são os naipes? Vou escrever aqui por isso, com a nossa caixinha de texto. Então, primeiro, essa florzinha que aparece é chamada carta de paus. Essa outra florzinha, seria quase que um coração invertido, nós chamamos de espadas. O coração, nós chamamos de copas. E esse losango a gente chama de ouros. Esses são os chamados naipes,
tá? Então, esses são os nossos 4 naipes. Então, eu tenho... Deixa um pouquinho para cá. Eu tenho um as de paus, um as de espada, um as de copas e um as de ouros. E aí eu vou ter cada carta com um naipe diferente. Então, se eu multiplicar 13 por 4 tipos de naipe, aí eu chego a 52 cartas do baralho. Tá? Por isso que nós temos 52 cartas. Porque elas são contabilizadas dessa maneira. Então, no baralho, você não precisa jogar, mas você precisa identificar cada carta. Porque, por exemplo, eu falo assim, ao retirar uma dama do baralho, então você tem que pensar que você tem 4 damas. Você tem uma dama de paus, de espada, de copas e de ouro. Então tem 4 damas. Ao retirar uma dama de espada, bom, dama de espada só existe uma. Então, isso você precisa identificar, ok? Ao retirar uma carta do baralho, você tem que identificar se ela é única. Então, quando eu falo o número e é o naipe, ela é única. Quando eu falo só um número, por exemplo, ao retirar um 8 do baralho, eu sei que eu tenho 4 oitos. Outra coisa que aparece também em relação às cores. Nós temos sempre paus e espadas na cor preta, copas e ouros sempre na cor vermelha. Então, qual a possibilidade em retirar uma carta preta do baralho, né? Então, eu tenho metade do baralho que é preto e metade que é vermelho. Então, eu também tenho que observar isso. É uma informação importante quando a gente está calculando probabilidade, tá bom? Vamos voltar lá. Então, em retirar uma carta do baralho, 52 cartas, selecionar. Ele colocou aqui, use C, copas, E, espadas, O, ouros e P, paus. Então, o conjunto de todos os resultados possíveis é C, E, O e P, que a gente acabou de falar, né? Um subconjunto é O, que seria ouros. Então, retirar uma carta cujo naipe seja de ouros. Então, novamente, eu preciso identificar meu espaço amostral, seja de um dado, seja de uma moeda, seja de um baralho. Vou mostrar dois exemplos para vocês. Ele diz aqui, no lançamento simultâneo de 2 dados, um verde e um vermelho. Primeiro, por que ele fala um verde e um vermelho? Porque ele quer mostrar que são coisas diferentes, são dados diferentes. Então, para a gente construir o espaço amostral, isso é importante, eu saber que são coisas distintas. Determine o espaço amostral e o evento. Bom, primeiro passo, o espaço amostral de 2 dados, está aqui abaixo, né? Então, aqui já na resolução, depois a gente vai falar de eventos lá em cima, ele fala aqui, ó, o espaço amostral depende do experimento. Veja a diferença quando se tem o lançamento de um dado e de 2 dados. O espaço amostral de um dado é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando eu faço o lançamento de 2 dados, eu relaciono os 2 dados. Olha, aqui nessa coluna seria o meu dado vermelho. Aqui na horizontal, aqui embaixo, é o meu dado verde. Quando eu relaciono, então se eu jogar os 2 dados, pode dar um 2, um 3, um 4, um 5, um 6. Como pode ser dado verde 2 e o vermelho ser 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Só que observem que os resultados entre
o verde sair 1 e o vermelho sair 6, é diferente do verde sair 1, perdão, o verde sair 6 e o vermelho sair 1. Eles são coisas distintas. Deixa eu trocar aqui a cor, né? Senão não vai sair. Então, vou marcar aqui, ó. 1, 6 e 6, 1. A gente já falou sobre isso. A ordem aqui é importante? Sim, porque são valores diferentes. Se eu jogo 2 dados sem marcação nenhuma, né? Os 2 brancos, por exemplo. Num sai 1 e no outro sai 6. Se eu jogar novamente e cair invertido, é 1 e 6, porque os 2 são brancos, eu não consigo distinguir os 2. Quando eu coloco cores nos dados, eu consigo distinguir que nesse primeiro dado aqui é 1 do verde e 6 do vermelho. Nesse último aqui é o 6 do verde e 1 do vermelho. Caiu o 1 e o 6, mas são coisas distintas pela ordem, perdão, pela distinção dos dados. Então, o espaço amostral vai ser esse, um 1, 2, 1, 3, 1, 4, está representado aqui, ó. Essa era a pergunta. Espaço amostral de 2 dados segue dessa forma. Vou separar um pouquinho aqui. Evento A. Separar os eventos, ficou grudadinho. Você não enxerga às vezes. Lembre, todo esse material está no livro. Para você que não tem o livro, a gente está acompanhando aqui. Bom, ele me pediu vários eventos aqui, ó, no enunciado. Evento A, B, C, D, E e F. Eles estão relacionados aqui embaixo. Vou ler por aqui para ficar mais fácil. Então, primeiro evento. Sair o mesmo número em ambos os dados. Quando isso vai acontecer? Quando cair 1 e 1, 2 e 2, 3 e 3. Se você observar, é essa diagonal aqui, ó. Estou marcando aqui no desenho. Então, sair o mesmo número em ambos os dados. Pode acontecer? Sim. Quando? 1 e 1, 2 e 2, 3 e 3, 4 e 4, 5 e 5, 6 e 6. Então, a quantidade de eventos é importante para a gente. Agora a gente está estudando quais são esses eventos, mas para a gente também vai ser importante a quantidade, para que a gente possa calcular a probabilidade. Então, eu tenho 6 possibilidades num total de 36, né? Quando eu faço 6 por 6, eu tenho 36 possibilidades. E o meu espaço amostral, eu tenho 6 em 36. A gente vai ver daqui a pouquinho como calcular essa probabilidade. Evento B, 6 soma 7. 6 soma 7 é você pegar nos dois dados e somar 7. Quando vai sair isso? Vai ser nessa diagonal contrária aqui, ó. Eu vou mudar a linha aqui um pouquinho, ficar mais forte. Aqui nessa diagonal, ó. Quando for 1 com 6, soma 7. 2 e 5, soma 7. 3 e 4, 4 e 3, 5 e 2 e 6 e 1. São todas as possibilidades da soma ser 7. Evento C. Sair soma maior que 10. Existe possibilidade de sair soma maior que 10? Sim. Quando? Quando eu tiver... Vamos pegar aqui, somar 10. Pega por coluna, fica mais fácil. Ó. Essa coluna aqui é 2. Essa diagonal, desculpa. Essa aqui é 1 e 2, 3. Aqui 1 e 3 dá 4, então essa diagonal 4. 1
1 e 4, 5. 1 e 5, 6. A coluna de 7 a gente já fez. 2 e 6 é 8. 3 e 6 é 9. 4 e 6 é 10. Tem que ser maior que 10. 5 e 6 é 11. Então, seria esses dois valores e esse valor aqui, que é o 6 e 6. Então, se você olhar pelas diagonais, quando ele fala de soma, fica mais fácil você chegar nos resultados. Então, quem são os valores que vão ser maiores que 10 na soma? Quando cair 5 e 6, ou 6 e 5, ou 6 e 6. Essas são as possibilidades de ser um número maior que 10. Evento de soma menor que 5. Bom, menor que 5, a gente pega a diagonal aqui. Vai ser 1 e 1, que é 2. 1 e 2, 2 e 1, que dá 3 na soma. 1 e 3, 2 e 2, 3 e 1, que dá 4. Que é menor que 5, seriam essas três diagonais. Então, vai ser 1 e 1, 1 e 2, 1 e 3, 2 e 1, 2 e 2 e 3 e 1. Tá? São as possibilidades. Quando a gente monta esse espaço amostral aqui, né, esse diagrama, ele facilita principalmente para a soma, para a gente encontrar, né, a olho aqui já os resultados que a gente precisa colocar na nossa amostra, perdão, no nosso evento. Item E, série soma maior que 12. Não existe uma soma maior que 12 porque eu tenho 6 como maior valor nos dados, né? Então, 6 mais 6 é 12. Maior que 12, não existe possibilidade de acontecer. Bom, então, vazio. E evento F, série soma maior que 1 e menor que 13. Maior que 1 começa no 2, né, que é 1 e 1. E o maior vai ser 6 e 6, então a soma é 12. Então, sair entre 1 e 13 quer dizer que é todo espaço amostral. Né? Então, teria que escrever todos os 36 possibilidades, que é igual ao nosso espaço amostral. Por isso que ele usou aqui o símbolo ômega para representar, quer dizer, é todo o resultado. Então, o evento, ele é igual ao nosso espaço amostral, tá bem? Então, esse foi um dos exemplos. Outro exemplo é, no lançamento de uma moeda, determine o espaço amostral e o evento de ser cara. Aqui ele está trazendo que ele denota cara C e coroa o C com o traço. A gente já conversou sobre isso, a gente não vai usar essa definição, né? A gente vai usar diferente a nossa denotação na aula. Se você for estudar pelo livro, você vai seguir, só lembrar, para não tomar cuidado de errar, tá bom? Então, nós vamos usar C para coroa e o K de cara. Facilitar. Nossa, cara. Então, o espaço amostral, né? Nosso espaço amostral, no nosso caso aqui, é o C e o K. Ou K e o C, tanto faz, né? E evento A, ele fala, qual é evento A é sair cara. Sim, evento sair cara é só o K. Só tem essa possibilidade. Tá ok? Então, dando continuidade à parte de probabilidade, agora nós vamos falar sobre evento certo, impossível e mutuamente exclusivo. Então, ele diz aqui que no experimento aleatório, lançar um dado e registrar o resultado. Espaço amostral, que é o espaço amostral,
São as possibilidades que eu tenho para aquele evento, para aquele experimento, desculpa. Então, meu espaço amostral é dado pela letra ômega e no lançamento de um dado de 1 a 6. E ele me pede um evento, ocorrência de um número menor que 7. A ocorrência de um número menor que 7, então meu evento A, ou vai ser 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Logo, o meu evento é exatamente igual ao meu espaço amostral. Então, esse aqui é o tipo de exercício assim, ou do exemplo. Olha, eu aposto com vocês que vai dar um número menor que 7. Eu aposto R$1 milhão, que eu vou lançar o dado e vai dar um número menor que 7. Isso é certeza, né? Por isso que a gente fala que é um evento certo, porque não tem como dar outro número. Vai dar um número menor que 7, isso é certeza. Um evento B, né, que ele coloca de exemplo aqui, é a ocorrência de um número maior que 6. É a mesma coisa. Eu aposto com vocês que se eu lançar um dado, não vai dar um número menor, perdão, número maior que 6. Isso é verdade também, porque não existe maior que 6. O nosso dado convencional que a gente usa, ele é um cubo, né, um hexaedro. Então, ele tem 6 faces. Então, não tem como ter mais, a não ser que usasse um dado diferenciado, e aí estaria no enunciado do exercício. É um dado com tantas faces, e aí você vai poder, obviamente, ter maiores que 6, com certeza, tá bom? Então, quando a ocorrência de um número é maior que 6, não existe ocorrência maior que 6. Portanto, o nosso conjunto, né, nosso subconjunto, é vazio. Então, se ele é vazio, ele é impossível. Então, eu também tenho tanto a certeza como a impossibilidade de ocorrer o evento. Então, quando um evento coincide com o espaço amostral, a gente fala que ele é certo. Quando ele é vazio, a gente fala que é um evento impossível. Tá ok? Bom, nós também temos as operações de união, intersecção e complementar sobre um evento. Como se dá? Aqui eu tenho alguns exemplos de lançamento. O subconjunto C aqui é a ocorrência de um número par. Sim, quando eu lanço um dado, eu tenho números pares. Quais são? 2, 4 e 6. Então, meu conjunto C é 2, 4 e 6. O D é de ser múltiplos de 3. Quem são os múltiplos de 3 no lançamento de um dado? O 3 e o 6. E aí eu vou trabalhar tanto com a união como a intersecção. E como eu sei que é a união e como a intersecção? Por esses dois conectivos aqui, ó, o E e o ou O e E. Então, a ocorrência de um número par ou número múltiplo de 3. Quando eu falo em ou, eu estou falando em união. Então, eu vou unir par ou múltiplo de 3. Quem são os pares? 2, 4 e 6. Quem são os múltiplos de 3? 3 e 6. Então, quando eu uno conjuntos, eu coloco todos num mesmo subconjunto. Mas se tem repetição, não tem importância, você vai copiar apenas uma vez. Então, 2, 3, 4 e 6. Né? A gente normalmente coloca na ordem. Então, quando eu falo de ou, então eu falo de dois eventos, então um evento ou o outro, eu estou fazendo união. E quando eu falo em e, eu estou falando em intersecção de eventos. Então, par e múltiplo de 3. Quer dizer, eu preciso que o número esteja nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Que número está no conjunto de pares e no conjunto de múltiplo de 3? O 6. O 6, ele é um número par e um múltiplo de 3. Então, o E indica intersecção. Aqui foi colocado um conjunto H agora,
que fala que é um número ímpar, né? Então, jogando o dado, a ocorrência de ímpar. Sim, 1, 3 e 5. Essas são as possibilidades de ímpares. Como trabalha isso? C e H, quem é o meu C? Conjunto dos números pares. Meu H é o conjunto dos números ímpares. Eles são chamados complementares por quê? Porque quando eu pego os pares e os ímpares e junto os dois, quer dizer, quando eu faço a união deles, eu tenho meu total de termos, né, que é o meu ômega aqui, que a gente já falou anteriormente aqui. Tá ok? São todos elementos. Então, eles são complementares por quê? Porque quando eu junto os dois, eu tenho todos os elementos no meu espaço amostral. Quando eu pego a intersecção deles, não existe. Quer dizer, se eu tenho um conjunto com pares e o outro com ímpares, o que eu tenho em comum nos dois? Nada. Não existe nada em comum nos dois. Ou eles são pares, ou eles são ímpares. Não dá para ser pares e ímpares. Não existe um número que é par e ímpar ao mesmo tempo. E quando isso acontece, a gente fala que é um evento mutuamente exclusivo. Tá bom? Então, são as operações aí de união, intersecção e complementar. Bom, agora vamos para probabilidade em si na área de cálculo. Como nós fazemos conta de probabilidade? Então, quando a gente vê lá alguém falar a probabilidade de acontecer tal evento é de tantos por cento. Como eu faço isso? Na realidade, é a razão, relação, divisão, fração, né? Você pode colocar todos esses nomes. Então, eu vou relacionar o número de elementos que eu tenho no meu evento, dividido pelo número de elementos do meu espaço amostral. Então, quando eu quero calcular a probabilidade A, então aqui, de A no sentido porque é o conjunto A, tá? Pode ser uma probabilidade de B, de C, de acordo com o conjunto que você tenha. Essa probabilidade é calculada, então, por uma divisão. Número de elementos do meu espaço amostral, também posso falar resultados favoráveis, aquilo que eu quero, sobre o número de elementos, que é a quantidade do meu espaço amostral. São os resultados possíveis. Então, qual é a probabilidade de cair 1 no lançamento de um dado? Resultados que eu quero é que saia 1 no lançamento de um dado. Então, eu tenho um número. E o meu espaço amostral são 6. Então, é 1/6. Se fossem sair pares, eu tenho 3 números pares sobre 6, então é meio, ou 50%. A gente vai estar falando agora sobre isso. Quando a gente vê aqui certezas e impossibilidades, e a gente só faz a relação aqui, na realidade é uma derivação, e a relação entre eles, né, ele vai desde o vazio até todo o espaço amostral, né, meu evento vai estar entre 0 e 1, então, por que a gente fala que o valor tem 30%, tem 50% de probabilidade? Por exemplo, eu vou falar de novo, de pares, como a gente falou agora há pouco, de pares, né, no lançamento de um dado. Então, eu tenho 3 números pares sobre 6 possibilidades, que são 6 números do dado. Então, quando a gente divide isso, dá meio. Né? Simplifica e depois divide, ele vai dar meio, 0,5. E 0,5, se a gente for trabalhar percentualmente, né, multiplicar por 100, a gente vai encontrar 50%. Então, a gente já sabe intuitivamente isso, né? Que meio é 50%. Por quê? Porque os resultados da probabilidade vão estar entre 0 e 1, né? É 0 e 1, porque eu vou sempre fazer a divisão e eu vou encontrar um número decimal entre 0 e 1. Quer dizer, ou não existe possibilidade, ou eu vou ter 1 que é 100%, né? Quando for 1 vezes 100, 100%.
Então, quando a probabilidade é 0, é porque o evento é impossível. No lançamento de um dado sair um número maior que 6. Impossível. Não tem nenhum sobre 6, 0 sobre 6 é 0. Qual a probabilidade de eu tirar um número no lançamento de um dado menor que 7? Eu tenho 6 possibilidades em 6, então eu tenho 1 como resultado. Quer dizer, certeza, 1 é um evento certo, 100%. Ok? Então, o cálculo é bem simples. É só saber a quantidade de possibilidades, perdão, a quantidade de elementos que eu quero, dividir pela quantidade de elementos do meu espaço amostral. Tá ok? Vamos para os exercícios, né, para os exemplos, vai ficar mais fácil de visualizar. Eu já pré-organizei aqui para a gente ganhar um pouquinho de tempo na hora de resolver, tá bom? Então, ele fala assim: consideremos um experimento aleatório do lançamento de uma moeda perfeita. Lembrando que moeda perfeita é aquela que tem cara e coroa e que a possibilidade de cair cara e coroa é exatamente a mesma, tá? Então, a gente fala isso. Quando fala perfeita, não é porque ela é perfeita no sentido dela ser bonita, né? É porque no lançamento ela vai dar cara ou coroa e tem a mesma possibilidade. E aí ele fala: qual é a probabilidade de sair cara? Bom, meu espaço amostral, ou ele é cara ou ele é coroa. Lembra, a gente está usando a letra K para representar cara e C para representar coroa. Então, qual é a probabilidade do nosso evento? Então, vamos chamar uma probabilidade de A aqui. A probabilidade do nosso evento é quais são qual é o evento que eu quero? Sair cara. Bom, cara só tem uma possibilidade numa moeda. Uma moeda só tem uma cara. Em quantas possíveis, né? Quantas faces possíveis? Meu espaço amostral é 2. Então, é 1 sobre 2. Eu vou deixar todos em forma de fração. O que vai acontecer? Mas quando eu vou resolver exercício do vestibular, ou um exercício de alternativa, aí ele me dá em decimal. E aí você divide. Você pega 1, divide por 2, vai dar 0,5, que é 50%. Aí é tranquilo. Então, eu vou trabalhar sempre na forma de fração, tá ok? E aí, depois, você converte para decimal de acordo com a sua necessidade, com o exercício que você for resolver. O exemplo 4, no lançamento de um dado perfeito, a mesma coisa. O dado, para a gente, é um cubo, né, que é um hexaedro, tem 6 faces, e a possibilidade de sair 1, 2, 3, 4, 5, 6 é a mesma. Por isso que a gente fala perfeito. Ou não viciado, é essa a ideia, tá bom? Então, ele fala assim, qual é a probabilidade? Bom, o espaço amostral é de 1 a 6. A probabilidade de sair um número maior que 4. Bom, meu evento aqui é sair um número maior que 4. Então, num dado só pode ser o 5 ou 6. Não tem outra possibilidade de sair um número maior que 4. Então, quando eu vou calcular a probabilidade agora do meu evento, sair um número maior que 4, eu tenho duas possibilidades de sair maior que 4 em 6 possíveis. Então, eu tenho, simplificando aqui, eu tenho 1/3, né? Só simplificar, dividir os 2 por 2, eu tenho 1/3 aqui. Se você dividir, vai dar 0,3333333, que seria 33,33% aproximadamente. Tá bem? Então, você só vai dividir se houver necessidade, senão você vai poder deixar em forma de fração, tá bom? Vamos para o quinto exemplo. O quinto exemplo, eu já montei também espaço amostral para a gente ganhar tempo. É o lançamento de 3 moedas perfeitas distinguíveis. Por que ele está falando distinguíveis? Porque tem que ser diferente, senão você não vai saber qual moeda é qual. Então, aqui, distinguíveis é como se fosse cada uma de um valor, por exemplo. Quando você faz lá a sua árvore, né, de possibilidades, então, para 3 moedas, você tem cara, cara, cara e coroa, e depois abre a terceira possibilidade, cara, 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 coroa, e aí você faz a mesma coisa, cara, coroa, cara, e cara, coroa, coroa.
Então, eu já escrevi todas essas possibilidades aqui para a gente já adiantar, tá? Para não ficar escrevendo todas as árvores aqui, né? A gente ganha tempo. Bom, que eu tenho é o seguinte, lancei as 3 moedas, tá aqui meu espaço amostral. Bonitinho, fiz meu espaço amostral. Agora, ele me dá 2 itens. Pelo menos 2 caras. Qual é a probabilidade de cair pelo menos 2 caras? Vamos lembrar, quando eu falo pelo menos, é no mínimo 2 caras. Então, tem que ter essa probabilidade aqui, vamos chamar de A, olhando para o meu espaço amostral. Quando eu tenho pelo menos 2 caras? Aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3 e aqui é 4. Ó, ou tem 3 ou tem 2. São essas 4 possibilidades. Então, eu tenho 4 possibilidades de cair pelo menos 2 caras. Quer dizer, no mínimo 2. Pode ser 2 ou 3. Num total de 8. Então, eu tenho 4 em 8. Se eu simplificar, metade da minha possibilidade é os 50%. Então, se eu lançar 3 moedas, a probabilidade de ter pelo menos 2 caras de 50%, né? Metade. E de ser exatamente 2 caras, né? A probabilidade aqui de B, né? O item B. Probabilidade agora, exatamente 2 caras eu tenho nessa aqui e nessa aqui. Exatamente 2 caras, eu tenho 3 possibilidades. Então, 3 possibilidades em 8. Então, 3 oitavos. Não dá para dividir, para simplificar, então deixa. Se você dividir, você vai chegar na resposta. A gente não está, por enquanto, trabalhando com decimais ou percentual. Portanto, entender o processo agora. Não é difícil. Então, o que eu preciso? Observar o espaço amostral e, a partir dos eventos que ele me pedir, olhar no espaço e montar a fração. Tá bom? Aí fazer a divisão, se necessário. O sexto exercício, o sexto exemplo, também já dei uma adiantada nele, ele fala o seguinte: considere todos os números naturais de 4 algarismos distintos. Então, bom, 4 algarismos distintos. Aqui eu montei nos quadrinhos para facilitar para a gente. Formado com os algarismos 1, 3, 4, 7, 8 e 9. Quer dizer, eu tenho 6 números para montar números de 4 algarismos. Escolhendo um deles ao acaso, qual a probabilidade de ser que comece entre 3 e termine em 7? Quer dizer, eu quero saber qual é a probabilidade de começar em 3.000 e alguma coisa 7. Né? Pode ser 17, pode ser 47, pode ser 87, 97, alguma coisa assim. Porque são diferentes, né? Ele está falando que tem ser 4 algarismos distintos. Então, aqui no final, aqui no começo vai ser 3. Então, vai ser 3.000. Aqui pode ser 1, pode ser o 4, pode ser o 8 ou 9, né? Então, tem essas possibilidades. Então, como eu vou calcular a probabilidade desse evento? Então, eu preciso saber quais são as possibilidades, vou trocar de cor, de fazer números começados em 3 e terminados em 7. Se eu tenho 6 números e estou usando 2, sobrou 4 possibilidades para essa aqui, e depois sobraram 3 possibilidades para essa aqui. Então, na realidade, eu tenho 12 números que começam por 3 e terminam no 7. Então, o que é a probabilidade? Aquilo que eu quero números que comecem em 3 e terminem em 7. Bom, eu tenho 6 números, se 2 estão fixos, lembra? A gente já trabalhou isso lá em arranjo, eu posso falar para arranjo também, o princípio fundamental da contagem, tanto faz. Esses 2 são fixos, o que sobrou é o que eu vou colocar para as outras 2 casas. Distinguíveis, né? Porque eles falam que são distintos, então não posso repetir.
Então, 4 vezes 3, 12. Direto. Podia ser um arranjo de 4, 2 a 2 também, que o resultado também é 12, tá bom? Então, eu sei que a probabilidade é o evento, que é 12, dividido pelo total. Então, eu preciso descobrir qual é o total de números que eu consigo escrever. Bom, tenho 6 valores, então, para a primeira casa eu tenho 6 possibilidades. Como não pode repetir na segunda, 5, depois 4, depois 3. Então, eu tenho no total aqui, quantos números? Vamos fazer a conta. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. 120 vezes 3, 360. Então, eu tenho 360 números no total. Deixa eu melhorar aqui, grudou. 360 números no total. Então, esse é o meu espaço amostral. Então, 360. Bom, podia também ter trabalhado com arranjo aqui, né? De 6, 4 a 4. É princípio fundamental, é arranjo, é a mesma coisa. Você calcular, você também vai chegar nos 360. Bom, os dois são múltiplos de 12 aqui, para a gente calcular a probabilidade. Então, eu vou ter, se eu dividir por 12, vai dar 1. Se eu dividir por 12, vai dar 3, 30. Então, a resposta 1/30. Você deixa na forma de fração, tá bom? De novo, você só vai resolver caso tenha alternativas com decimal ou com percentual. Aí você faz a divisão. Caso contrário, você deixa em forma de fração, tá bem?